lá. Sejam todos bem-vindos, então. Nós temos algumas pessoas novas, algumas pessoas nem tão novas assim, e algumas pessoas velhas, né? Daqui a pouco aparece o Sérgio aqui. O Sérgio... Hoje nós vamos, então... Quem está entrando agora... por gentileza, silencia. Não sei, senão dá o retorno. Quem está entrando agora, né, esse grupo, ele funciona, né, já há algum tempo. Então, nós estamos terminando algumas leituras, né, terminando a leitura do texto do Duncker, sobre psicanálise DSM, depois vocês vão ter acesso aí, né, às aulas passadas, aos encontros passados, tá? Não todos, né, só alguns. Para poder embasar a clínica mesmo, né, e a nossa formação, trabalhar numa formação articulada com aquilo que o próprio Lacan... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, voltando aqui à questão, né, a ideia desse grupo é a gente poder trabalhar minimamente com aquela proposta do Lacan, né, de que o analista deve estar sempre atento às questões relativas ao seu tempo. E nesse sentido, esse grupo em específico, a gente traz elementos ali das neurociências, né, artigos científicos para embasar a nossa prática de alguma maneira assim que toca nas questões da biologia, das neurociências, do orgânico, da psiquiatria, da psicoterapia, né? Então a gente faz um trabalho, podemos dizer que toca, né, em determinados elementos aí da ciência contemporânea, tá? Então, às terças-feiras, a gente se encontra para discutir questões relativas à clínica contemporânea, né? E de quinta-feira a gente discute mais questões relativas à teoria. Especificamente, a partir do mês que vem, de novembro, a gente vai começar a leitura, né? Do texto A Cura em Psicanálise, Efeitos Orgânicos e Subjetivos de uma Análise, às terças-feiras, e quinta-feira vamos trabalhar com esse livrinho aqui, Psicanálise Clínica Primeiros Passos, né? Onde a gente vai fazer a leitura pontual e discussão ali de todo o livro, tá? Hoje, então, continuando, nós vamos retomar a leitura do texto do Christian Duncker, Questões entre a Psicanálise e o DSM, né? Nós estamos já... Eu vou encaminhar esse texto aqui para quem entrou agora no grupo. Estou encaminhando... Opa, ok. Deixa eu encaminhar aqui no WhatsApp para vocês. Encaminhando agora no grupo. Se vocês tiverem dúvida de como funciona o grupo, tal, podem falar, tá? A ideia é a gente poder conversar, né? Montar ali, como eu disse já para alguns, né? Um grupo de trabalho, de pesquisa, um laboratório mesmo, né? Onde a gente possa discutir temas relevantes à nossa prática, tá bom? Podemos começar, então, o texto do Christian Duncker, que nós estamos lendo... aqui, pera lá. Eu acho que nós paramos aqui no DSM-3 ou já avançamos? No meu aqui, Marco, está marcado na página 87, onde começa. É importante notar. Vamos procurar Bem aqui. no comecinho ali, da página 87. No meu está marcado isso, pode ser que eu marquei errado. Tá, mas aonde que está? Está aqui no 4, DSM-3, novos eixos? Ou na parte 3? Deixa eu olhar aqui. Está na parte 3, na página 87 do artigo. É que É aqui, importante notar. aqui não tem página. No meu está marcado aí.
Tá, Ah, tá, desculpa. Mas é nessa parte aí mesmo, que está aqui marcado no meu, né? tá. Podemos avançar para a parte 4, aqui o DSM-3? Licença, bom dia, Marcos. Bom Marco. dia. Vocês estão lendo aquele que você colocou agora, a cura em psicanálise, efeitos orgânicos? Não, não. Quem está falando? É a Carla. Oi, Carla. Consegui entrar agora. Esse é a cura e o psicanálise clínica, né? Nós vamos começar a trabalhar eles a partir de novembro, tá? Sim. Esse aqui é o que a gente já está lendo no grupo, né? E a gente vai dar mais uma pincelada nele aqui hoje e acredito que semana que vem. E aí depois a gente começa a cura em psicanálise, ok? Tá, tem o link dele aqui no grupo que eu não estou achando. Eu acabei de encaminhar no grupo. Tá, Tá bom? ok, então, obrigada. De nada. Só para quem está chegando agora, né? Eu acho que faz bem a gente dar uma retomada, né, na construção teórica. Nós estamos vendo aqui com esse texto do Dunker como foi a construção do DSM, mas também, e talvez muito mais importante, como foi a construção de uma maneira de pensar e criar, desenvolver psicopatologias, né? Não se trata de uma maneira de tratar, mas de criar psicopatologias. No começo, lá então, bem no comecinho, né, em 1800 e pouco, 1900, fingindo de 1800, né, começo de 1900, a ideia do DSM era um recenseamento. Por gentileza, silencia o microfone, pessoal. Eu não sei quem está com o microfone ligado. A ideia era criar um recenseamento no Exército para verificar quem estava apto, quem não estava apto, né? E o que fica muito mais interessante é que o próprio programa, né, de psicopatologia, ele responde a uma tentativa de produzir de alguma maneira, né, de verificar de alguma maneira se essas pessoas são ou não são funcionais. Isso aí tem tudo a ver com a história, né, da psicopatologia e do diagnóstico na saúde mental, que vocês encontram nos livros do Foucault, tá? Provavelmente eu vou dar um curso sobre isso no ESP o ano que vem, onde a gente vai fazer uma retomada da psicopatologia, neurociências e psicanálise. Vamos ver como é que vai ser aí os próximos passos. Vamos lá, então, só retomando. Então, teve a construção do DSM-1, 2, né, articulado ainda com o pensamento em psicanálise. Você tinha dois modelos, um era o explicativo, né, que estaria trabalhado muito mais ali. Deixa eu pegar aqui. Você tinha dois modelos, né? O primeiro era basicamente explicativo, e o segundo, de alguma maneira, se colocava como, se eu não me engano, descritivo, né? Você tinha divisão entre personalidade e estrutura, né? Depois você tem o DSM-2, que faz a oposição entre neurose e psicose. Dentro da neurose, você tem oposição entre ansiedade e depressão. Dentro da psicose, oposição entre alucinação e delírio. Notem que o paradigma da psicopatologia não é um paradigma que vai ter oposição entre normal e patológico. Atenção aqui, não é esse o procedimento, tá? Do campo do diagnóstico da psicopatologia. Não é distinguir o que é normal e é patológico, é distinguir aquilo que de alguma maneira faz as pessoas sofrerem, e ao escutar essas pessoas, nós verificarmos, né, os elementos que se apresentam a partir do relato dos pacientes. Então, você tem para o diagnóstico, né, neurose e psicose. Dentro da neurose, ansiedade ou depressão. Dentro da psicose, alucinação e delírio. E depois, ainda, né, pegando ali uma rabeira do texto do Freud, né, você vai ter quadros largamente em contato com a realidade, neurose, quadros denotando significativa perda da realidade, psicose. Agora, notem que
existem psicóticos que estão, de alguma maneira, articulados em contato com a realidade, essa realidade comum que nós compartilhamos. Nesses casos, nós podemos, inclusive, dizer de uma psicose não desencadeada, ok? Tem outras teorias a respeito disso também nos dias de hoje, né? Mas só para a gente retomar um pouquinho da história da construção do DSM. DSM 1 e 2, ainda articulado ali com a psicanálise, e aí nós vamos entrar aqui no DSM 3, né? Novos eixos e o expurgo da psicanálise. Vamos lá. Entre 52 e 73, o DSM 2 atrai contra si a ira dos críticos, que nele reconhecem uma síntese do compromisso entre a psiquiatria mais normativa com a psicanálise mais retrógrada. Vejam, então, Freud, em 1916, ele escreve um texto chamado Psicanálise e Psiquiatria. Deixa eu pegar aqui. Pessoal que está chegando agora no grupo, o grupo funciona assim. Então, vocês estão tendo aí o supra-sumo do grupo. Vamos lá. Psicanálise e Psiquiatria, página 325, aqui de 1916, tá? Nesse texto genial, Conferências Introdutórias à Psicanálise, tá bom? Então, ali o Freud, inclusive, vai dizer o seguinte, né? Que, olha, pessoal, a psiquiatria só faz... E aí que eu acho mais legal. O que faz a psiquiatria, né? Dá nome aos bois. Ela não trata. Isso aqui, 1916, tá, gente? Se a gente vai agora para 2022, o que trata a psiquiatria? Eu acho que isso é muito importante para a gente colocar limites nas práticas. Vamos lá. E vai chover crítica, né? Com certeza vai chover crítica, mas pensem aqui comigo. A psicanálise alcança uma eficácia quando o paciente está muito surtado, muito angustiado, sozinha? Raríssimas vezes, sim. Às vezes, é necessário intervenção medicamentosa. Ok? Quando o paciente está muito angustiado, está muito mal, não suporta, às vezes é preciso a medicação. Então, mais uma vez, não se trata de... a psiquiatria não trata. Bom, vamos lá. A psiquiatria não trata aquilo que a psicanálise trata. Mas também nós podemos dizer que a psicanálise não trata o que a psiquiatria trata. Por quê, gente? Gente, isso é lógico, porque são duas práticas distintas, que têm objetos distintos, métodos e éticas distintas. Elas não são antagônicas. Podem, inclusive, serem complementares quando bem trabalhadas, ok? Acho isso muito importante. O que trata a psicanálise? Se nós não sabemos disso, como é que nós atendemos na clínica? No livro Psicanálise Clínica, eu faço um resgate dessas questões todas que são primordiais. A psicanálise trata tudo aquilo que tem, de alguma maneira, uma determinação inconsciente. É isso. Simples assim. Outras práticas no campo da psicoterapia não tratam as determinações inconscientes. O máximo que alcançam são alguns rearranjos que permitem à pessoa conseguir viver minimamente, né? E ok, não vamos fazer uma demonização de outras práticas, né? Ok. Agora, vai tratar mal e porcamente. Agora, coisas que são, de alguma maneira, assim, déficit cognitivo, uma inadequação, uma dificuldade de decisão muito específica, muito pontual em relação a alguma coisa, talvez isso tudo não seja material
de trabalho da psicanálise, entendem? Por isso é tão importante, né, a gente começar a pensar, e essas são pesquisas extremamente recentes no campo da saúde mental, né? Quais seriam os pacientes indicados para o tratamento psicanalítico e quais não? Ah, Marco, pera, como assim? Psicanálise não é para todo mundo? Não é, nunca foi. O próprio Freud dizia isso. Lá nos artigos sobre a técnica, ele é muito pontual nisso. Ele vai dizer, olha, se nós errarmos no diagnóstico, ou seja, se aquilo do que o paciente se queixa, que faz ele buscar um tratamento psicanalítico, não tiver a ver com uma determinação inconsciente, nós vamos perder dinheiro, nós vamos fazer o paciente perder dinheiro, nós vamos perder tempo e prestígio no nosso tratamento, porque o tratamento não vai ter eficácia nenhuma. Marco, Oi? mas você você usou um termo importante, talvez, que até mesmo essas questões cognitivas, aí o talvez que você falou, cara, pode ser até que tenha determinação inconsciente também, né? Então tem que ter muito cuidado, não é isso que você quer dizer? Por isso é tão importante as entrevistas preliminares. Por isso é tão importante o nosso trabalho de diagnóstico. Isso. Gente, de verdade, eu tive pacientes que estavam numa depressão, assim, violenta, começaram a tomar testosterona e melhoraram da água para o vinho. Era falta de testosterona. O organismo não estava mais produzindo. Uai, e aí? Era um problema de determinação inconsciente? Que essa pessoa tinha problemas, é evidente que tinha, todo mundo tem problema. Mas ela lidava de alguma maneira, né, bem o suficiente, né, para que os problemas dela não fossem não produzissem um sofrimento significativo a ponto, né, de demandar uma análise. Eram queixas pontuais. O sofrimento significativo era relativo a uma depressão. Trocava de medicação, nunca melhorava. Até que um bendito psiquiatra, né, pediu os exames de sangue, que também eu falei, cara, mas tu não acha que seria interessante você ouvir um terceiro psiquiatra, né? Afinal de contas, estou trabalhando aí já há um tempo com essas... Ele trabalhava com 2 psiquiatras, né? Com 2 psiquiatras e não pediram exame, não pediram nada, né? Aí pediu lá exame de tireoide, exame de sangue, e o cara descobriu lá uma baixa na testosterona, começou a complementar com testosterona, o paciente melhorou, parou com nem podemos dizer análise, né? Porque foi 2, 3 meses de conversa ali e resolveu o problema. Oi. Marco, bom dia. Oi. Então, eu acho muito pertinente isso que você coloca, né? A gente vai sabendo aí nas entrevistas preliminares. Porém, quando é que se faz essa distinção, ou até mesmo que se encerra? Aí diz tchau, meu amigo, né? Tá tudo bem, então vai seguir a vida, ou se dá uma continuidade, porque a gente sabe, né, que o quanto o nosso corpo é afetado aí. Então, eu fico muito curiosa e instigada quando você coloca essas questões, né, que não é a primeira vez que você coloca, eu já escutei você falar em outras ocasiões, e isso é algo que me chama muita atenção, então, assim, queria, talvez, se você pudesse colocar um pouquinho mais sobre isso, né? Thalita, obrigado pela questão, acho que vai ajudar bastante aqui a gente pensar, né? A gente pode perguntar simplesmente para o paciente, né? O que você espera do tratamento psicanalítico? O que mais você quer da psicanálise? O que você acha que a psicanálise pode, de alguma maneira,
né, te servir. Percebe? É simples assim. Marco, Oi? Sérgio, isso que você fala. Oi, Caliandra, pode falar? Pode Oi. falar? Oi. só um minuto, Pode, Sérgio. claro. Sim. Eu respondi, Caliandra? Sim, respondeu sim, Marco. Obrigada. É simples, né? O que mais que você espera do tratamento? O que você quer com a psicanálise? O que você imagina que a psicanálise pode te dar? Sim. Por quê? Vai ser a partir dessas questões que a gente começa a investigar se há ou não há uma demanda de análise. Produziu ou não produziu uma demanda de análise. Lembrar que demanda de análise é algo, assim, absurdamente artificial. Se cria. Ninguém chega com demanda de análise. É produzido uma demanda de análise. Tá? Sim, sim. Oi, Sérgio, pode dizer, meu caro. Olha só, isso que a Caliandra falou foi uma pergunta muito interessante. Agora, eu estou indo um pouco generalizando mais. Pode ser até um caso em que um paciente entrou em análise, tinha questões inconscientes para serem trabalhadas, e o sofrimento mor, vamos dizer assim, o paciente pode dizer assim, eu acho que resolvi a questão principal, minha demanda, digamos assim, mor, mas eu quero mais. Eu quero investigar mais, estou precisando de continuar aqui. Então, eu acho que também é uma questão do paciente, digamos assim, se situar em relação ao que ele quer mais ou não, mesmo tudo sendo, até então, movido pela determinação inconsciente, sem ser esse caso, realmente, que você citou de uma pessoa que tem um déficit de testosterona. Porque também é aquele detalhe, você não vai ficar convencendo uma pessoa a continuar, mesmo que você ache que ela possa avançar. Ela que tem que sentir isso também. Isso. Tem casos, e esses casos são bem enigmáticos, né? Curiosos, de pessoas que não têm nada para trabalhar e vêm para a sessão. Né? E a gente recebe, escuta e pergunta, por que você volta? O que você espera mais disso aqui? Né? E aí começa a aparecer. Veja, a interpretação, eu acho que é importante isso, né? Na questão do diagnóstico, isso é muito importante. Quer ver? Marco, quando você terminar sua fala, eu quero fazer uma pergunta. Olha só, né? Aqui na página 62, né, do Psicanálise Clínica. Voltando agora para o diagnóstico em psicanálise, Freud afirmou que, quando erramos no diagnóstico, o psicanalista, abre aspas, terá cometido uma falha prática e causado um esforço inócuo, desacreditando o seu processo de cura. Errar, página 123 do Freud aqui. Errar no diagnóstico põe em xeque a possibilidade de validação da teoria, no sentido de que a eficácia terapêutica terá menos chances de ser alcançada com o tratamento ofertado. Este esforço para diagnosticar não é algo paralelo ao tratamento em si. O problema é que, justamente, o diagnóstico em psicanálise não se dá apenas pela fala do paciente, no sentido de que o analista deveria recolher o máximo de informações possíveis, como ocorre em outras práticas no campo da saúde mental. Muito menos através da observação comportamental, mas antes, a partir daquilo que se produz na relação com o analista. Segundo Duncker, em vez de uma classificação exaustiva e de uma descrição objetivante, Freud reintroduz uma homogeneidade entre tratamento e diagnóstico abolido na clínica psiquiátrica. Ainda no mesmo livro, Duncker afirma que o diagnóstico é feito não apenas através da transferência, mas da transferência. É o diagnóstico da transferência. Ou seja,
O que está se produzindo aqui? Que mesmo sem nenhuma queixa, essa pessoa volta. O que tem aqui que faz com que essa pessoa se sinta bem? Talvez segura. Pode até perguntar para a pessoa, é importante vir aqui? Porque você se sente bem aqui quando fala das suas questões? Ah, tá. E quando não fala, o que acontece? Notem que o tratamento depende da intervenção do analista. Um dos grandes problemas para quem está começando na clínica é isso, né? Lá em Rondonópolis a gente vai falar um pouquinho disso. Um dos grandes problemas que nós temos é que as pessoas que se colocam como analistas não sabem, não têm ideia de como intervir. Para verificar se alguma coisa é da ordem de uma determinação inconsciente ou não. Não basta você pedir uma série de exames para o paciente. Olha só, transtorno do humor afetivo bipolar. Vocês conhecem isso, né? Ó, Freud, 1915, que eu estava falando para vocês. A psiquiatria dá nomes às diferentes obsessões, mas não diz nada mais acerca das mesmas. Por outro lado, insiste em que são degenerados aqueles que sofrem desses sintomas. Ou seja, é mais ou menos assim, ó, vocês têm um problema orgânico, bioquímico no cérebro, me dá... Veja, a psiquiatria, não os psiquiatras, isso é muito importante, gente. É uma escola que forma médicos. Assim como nós temos uma série de psicanalistas também, né, que estão numa escola que formam psicanalistas e que trazem ali, de alguma maneira, muito mais aquilo que as pessoas acreditam do que aquilo que a ciência empírica comprova. Tá? Acho muito importante. Conheço psiquiatras excelentes. Psiquiatras, inclusive, que trabalham com coladinho assim com o cognitivo comportamental. Por que eles são excelentes? Porque quando eles escutam os pacientes, eles conseguem medicar bem. Para mim, isso é excelente. Não sei para vocês. O que é medicar bem? É medicar o mínimo possível para fazer com que a pessoa toque a sua vida e consiga, inclusive, falar dos seus problemas, e consiga, inclusive, ter energia ainda para mudar aquilo que faz ela sofrer. Indo na contramão de uma teoria que deve amortecer a vida da pessoa o máximo possível para que ela simplesmente continue funcional, continue produzindo. Duas escolas distintas. Duas formações distintas. Segundo Sagari e Patanayak, em 2021, esse artigo, hein? Na prática clínica atual, o diagnóstico de transtorno afetivo do humor bipolar é feito pela anamnese, entrevista e observações comportamentais, carecendo, portanto, de uma validação biológica objetiva. Ou seja, não adianta a gente fazer exames para tentar dar o diagnóstico. Ou assim, ó, não tem nada aí no corpo, então é para psicanálise. Não. Às vezes não. O diagnóstico, por exemplo, de burnout, você tem várias perspectivas ali. Pode ser uma determinação inconsciente? Pode. Na medida em que se verifica que sempre que esse paciente está envolvido com algum tipo de trabalho, ele tem ali a vida dele naquele trabalho. E uma hora estoura. Mas pode ser também extremamente situacional. Naquela empresa, a cultura, o clima organizacional vão contra a moral, a ética, as escolhas dessa pessoa. Aí, meus amigos, tu vai mais cedo ou mais tarde
ter uma situação de burnout, né? E qual é o o tratamento nesse caso? Troca de emprego. Troca de emprego. As pessoas não são obrigadas a lidar com aquilo que lhes fazem mal. Que de tempos em tempos a gente precisa lidar com aquilo que nos faz mal, ok, mas nós não somos obrigados a. Percebem? Agora, se toda empresa que a pessoa passa, isso acontece? Ah, e peraí, vamos escutar, tem alguma coisa aí que... Tá? Uma dica, para a gente ver o que é da ordem de uma determinação inconsciente, é a gente verificar o que se repete e o que se escreve como destino na vida das pessoas. Não importa a empresa que eu esteja, sempre vai estar contra a minha ética, a minha moral, os meus ideais, aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso. Alguém tinha falado que queria comentar alguma coisa? Fui eu. Oi, Carla, diga. Eu fiquei pensando, né? Não sei se é pergunta, se é comentário. Quando você falou daquela pessoa que você atendeu da testosterona, foi ela que decidiu ir embora ou foi você que que finalizou o processo dela? Porque na análise vai aparecendo coisas estou falando enquanto, né, na nossa análise, que a gente não conhece o inominável, né, o infamiliar, aquilo que isso que aconteceu comigo, como é que eu fiz isso? Estava tudo certo, estava tudo em ordem, daqui a pouco acontece uma situação que a pessoa se desconhece completamente. E aí eu ouvi uma frase, não sei quem escreveu, uma frase clichê de internet, que me chamou muito a atenção, não pela frase, mas pelo fato de ter me tocado, que diagnosticar é deixar de escutar. Não estou falando, eu não acredito nisso em relação à estrutura, né? Porque é a base que a gente trabalha, mas no DSM, quando eu ouvi essa frase, aquilo me chamou muita atenção. Não sei quem foi o autor, não sei quem escreveu, eu só sei que fiquei marcada por aquilo. Tá, Diagnosticar e deixar de escutar. Você acredita nisso? Eu não, ainda não nem pelo tive uma opinião a contrário. respeito dessa frase. Diagnosticar e escutar muito bem e ler, acima de tudo, o que se escreve na clínica. Deixar de escutar, para mim, o que faz um analista? Escuta. Agora, você tem que entender que o tratamento depende também de uma escuta, mas a gente não vai seguir um tratamento esperando algo, né? De todos os pacientes diagnosticados com neurose, como se esse algo fosse para todos. Pelo contrário, a nossa escuta tem que estar sempre privilegiando o diferente, o novo, o particular, a criação. Então, é o contrário, não é deixar de escutar, mas escutar melhor. E para escutar melhor, a gente precisa se analisar. Porque a gente escuta a partir dos nossos ouvidos. E a ideia na psicanálise é deixar os nossos, tudo aquilo que é nosso, para fora. E verificar o que se produz ali, né, na sessão, no aqui e agora. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa com relação à sua colocação aí, é que, bom, nem análise foi, né? Não passou das entrevistas preliminares ali. Por isso é tão importante, repito, tão importante as entrevistas preliminares, e eu bato muito nessa tecla. Não houve, assim, obviamente, aparentemente se tratava de uma neurose, né? Por mais que eu fizesse algumas intervenções ali,
havia um jogo metafórico, a gente podia verificar isso, tinha, de alguma maneira, uma associação, né, entre elementos distintos na fala do paciente. Então, assim, aparentemente se tratava de uma neurose, mas não fez uma demanda de análise, pelo contrário. E o mais interessante é que, de alguma maneira, esse cara, né, que é médico, inclusive, ele sacou que, se precisar, pode contar comigo. Mas que ali, naquele momento, não precisava. Entende? E mais, né? Sacou, inclusive, porque a partir das minhas intervenções, né? Eu falei, pô, cara, mas tu tá tomando remédio, parece que fica pior, né? Não seria interessante você rever essas medicações, né? Conversar com outro psiquiatra para verificar se... Tem uma segunda hipótese, né? Porque passou por duas psiquiatras, uma médica, né? Depois uma psiquiatra, e aí parece que uma seguiu o tratamento da outra, né? E aí o terceiro pediu os exames de novo e verificou. Veja, gente, existem inúmeras hipóteses, tá? Pode ser que a queda de testosterona tenha acontecido depois da primeira passagem pela médica. Não se trata de dizer que um psiquiatra estava errado e outro estava certo, não. Se trata de reconhecer que o tratamento ofertado, né, alcançou os efeitos esperados pelo paciente. O tratamento que o psiquiatra, que é conhecido meu aqui de Londrina, né, fez com esse paciente, mexeu na medicação, né, tal, entrou com testosterona, o paciente alcançou aquilo que esperava, que queria. Se não falta nada, por que vai se embrenhar com a psicanálise? Você está feliz? É melhor que não se meta com isso. Se você está feliz e está bem, é melhor não se meter com a psicanálise, né? Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos começar, então, a ler o texto, né? Pessoal, só para vocês entenderem, a ideia é que o texto sirva como parâmetro para as discussões, tá? Mesmo porque a gente tem um texto, né? Os textos são gratuitos, encaminho aí para todos vocês, e aí vocês podem ler, tirar dúvidas, né? Lá no grupo do WhatsApp mesmo, colocar as questões, a gente vai discutindo por lá durante a semana também. Vamos lá. Então, o DSM-2 atrai contra-se a ira dos críticos, né? Porque tentava separar ali, de alguma maneira, os críticos queriam que separasse, né, a psiquiatria da psicanálise, né? A associação entre histeria e feminilidade, ou entre homossexualidade e perversão, são exemplos claros de que aquele manual representaria a realização institucional referendada pelo Estado e articulada em seus dispositivos educacionais, jurídicos de pesquisa da repressão política. Detalhe, nesse momento aqui, a histeria era simplesmente do campo da mulher, né, do feminino, e a homossexualidade era considerada uma perversão, tá? Isso ainda em 52, 73 e tal. A individualização e patologização de contradições sociais, a segregação de minorias, o controle, a neutralização de resistências encontrariam assim um referendo psiquiátrico psicanalítico. Na sequência de polêmicas e protestos de críticos e ativistas em conferências da APA, entre 70 e 73, bem como o surgimento de novos dados de pesquisadores como Kinsey e Hooker, na impressão do DSM-2 em 74, já não figura homossexualidade como uma categoria de desordem, mas devido aos esforços do psiquiatra Spitzer, que havia liderado o Comitê de Desenvolvimento do DSM-2, após uma votação pelos administradores da APA em 73 e confirmada em maior âmbito em 74, o diagnóstico foi substituído com a categoria de distúrbio de orientação sexual,
atualmente denominado transtorno de identidade de gênero. Gente, aqui mostra como são construídas as psicopatologias. Comitê de desenvolvimento após uma votação pelos administradores. Que é ou não é uma patologia no campo da saúde mental? É de alguma maneira constituída politicamente. Somente em 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença, a partir de esforços políticos. Olha que interessante. Eu acho muito interessante a gente retomar isso, né? O que fazia com que a homossexualidade fosse considerada doença? Uma política. Uma política que tinha, de alguma maneira, né, as intervenções, uma moral do Estado. Tal forma de combate político continuou por vários anos, seguidos de contatos e reuniões formais com a APA. Em 73, a APA aceita o princípio de que a homossexualidade não poderia ser considerada como patológica em si mesma. Surge assim a categoria homossexualidade egodistônica, que reuniria os sujeitos que vivenciam sua homossexualidade de forma conflitiva e que eventualmente gostariam de se ver livres dessa condição. Olha que interessante, já não se trata mais da homossexualidade ser doença, mas o problema é o conflito em relação a isso. Bom, para mim, Marco, a psicanálise cura gay, tanto quanto cura heterossexual, quanto cura gente de aquário, de câncer, de sagitário. Todas as pessoas que, de alguma maneira, têm um conflito que produz mal-estar, podem se beneficiar, não quer dizer que vai, se beneficiar do tratamento psicanalítico. Isso não quer dizer que essa pessoa vai deixar de ser homossexual, vai deixar de ser heterossexual, não se trata disso, de maneira alguma. Mas que o conflito no tratamento analítico pode ser resolvido. As polêmicas envolvendo esse movimento histórico continuam atuais, óbvio, apresentando seus ecos em solo brasileiro, como veremos adiante. Em 74... Posso te interromper um pouquinho depois, Marco, quando você me permitir? Claro. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo aos colegas. Eu gostaria de retomar aquele trecho em que você fala de como foi votado a questão de ser enquadrado, né, como homossexualidade ou não, que eu acho bastante interessante esse ponto. Esses dias assistindo um filminho bobo no Netflix, para distrair mesmo da atenção das coisas, eu assisti o Footloose, bem antigo. E aí eu vi com outro olhar umas cenas que aconteceram nesse filme, que é uma cena assim já mais com o nosso novo olhar de estudo. É uma cidade que se reúne em torno das autoridades, da religião, de um juiz, de não sei quem, porque algumas pessoas que foram meninos, jovens, adolescentes, eles foram, depois de uma festa, morreram numa ponte. Uma festa no qual eles se reuniam para dançar. Então, a partir daquele momento, houve-se um decreto em conluio com autoridades, juízes, igreja, para que a cidade não pudesse mais promover eventos com dança, porque eles achavam que promoção de eventos com dança
poderiam trazer novamente aquele fato em que se perdeu o filho do pastor, filho de não sei quem, essas coisas. Mas, assim, é um filme tontinho, vamos dizer, né? Mas que traz uma riqueza. Agora, parando aqui para falar um pouco com essas coisas com vocês. É muito importante eu gostaria de entender um pouco mais, Marco, por que a gente, então, acho que é uma coisa meio, até uma distopia, mas o porquê da gente ter que se enquadrar, então, a decisão dessas pessoas, dessa parte política, assim, para defender um tratamento, entende? Eu fiz uma volta grande porque, para mim, isso é muito interessante entender um pouco mais. O porquê disso? Qual é o mecanismo, essa política que nos envolve, assim, que a gente necessita estar aparelhado com o que eles dizem ser? Não sei se ficou muito Não, comprido minha Sara, fala. tem muitas, muitas e muitas possibilidades para responder a isso. Politicamente, hoje, no Brasil, se você é diagnosticado como autista, por exemplo, ou TDAH, você recebe uma atenção especial na escola, né? E se eu não me engano, Sada, você trabalha com escolas? Não, Marco, eu trabalho com escolas, mas na minha outra área, na área literária. Eu faço, às vezes, algum evento com palestra, falo de livros, Eu acho que mas, assim, com a psicologia, não. a Carmen trabalha. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas me corrija se eu estiver enganado. Mas as escolas que atendem alunos com necessidades especiais, autismo, TDAH, claro que as públicas principalmente, né? Elas recebem verbas políticas, né? Para salas com melhoramentos, para professores especializados. Eu não sei se... Em concursos também, por exemplo, se você tem um laudo, né, de TDAH, você ganha um tempo extra, você ganha aí alguma atenção. Também provas, né, enfim, provas quaisquer aí de profissão, enfim. Isso. Então, você tem uma série de benefícios aí. Por outro lado, você tem um mercado crescente, né? E o céu é o limite nesses casos aqui, de uma indústria que não para de produzir medicamentos, tá? Para tratar determinadas modalidades de existir, modalidades de existência, né? São medicamentos cada vez mais caros e o que a gente verifica é que os medicamentos mais caros são aqueles que produzem menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais. Então, você pode tomar, por exemplo, um remédio, né? Para depressão, por exemplo, né? E os efeitos colaterais desse remédio é uma certa letargia, né? Pode ter ali, aparecer tremor essencial, né? Pode dar um tipo de desorientação, boca seca, bom, vai ter uma série ali de efeitos, né, colaterais perceptíveis, queda na libido, isso é muito frequente, principalmente nas mulheres, né, que tomam antidepressivo, elas dizem uma queda na libido. Agora, notem que uma pessoa com depressão não vai ter muita libido mesmo, né? Então, o que faz? Associa-se 2 ou 3 medicações para tentar encontrar. Por isso eu acho que quem devia trabalhar com psicotrópico era somente os psiquiatras, no máximo neurologistas, no máximo. Eu defendo muito essa tese, que infelizmente é pouquíssimo comentada por aí, né? E defendo da minha prática clínica. Eu não tenho absolutamente nada para comprovar que os psiquiatras medicam melhor do que outros médicos, tá? Então, isso aí é de uma teoria ideal minha. Mas eu acho que é interessante a gente verificar que os psiquiatras, muitas vezes, eles associam medicações, né, para que você tenha menos efeito colateral e alcança um resultado de eficácia no tratamento melhor e maior, né?
com aquelas medicações, o que é muito bacana, né? A gente ter isso à disposição, mas isso é caro. Então, você tem ali, politicamente falando, né? Um benefício para a pessoa, né? Um benefício para as instituições, tá? Você tem, de alguma maneira, uma instituição que acolhe essas crianças, um benefício social, porque ela é vista, né, socialmente como uma escola, uma instituição que agrega, que acolhe, olha que bonzinho. Então, você tem um marketing por trás disso também, né? A indústria, né, farmacêutica produz cada vez mais medicamentos, cada vez mais caro, ganha mais, lucra mais. Isso que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração, vocês podem dar um Google e ver como aumenta cada vez mais aí, né, o investimento na área da saúde mental, a ponto de que nos Estados Unidos, agora, recentemente, há 2, 3 meses atrás, houve baixaram um documento lá, se eu não me engano, no Congresso, estabelecendo o aumento de vagas para residência em psiquiatria em todo o território norte-americano. Para ter mais psiquiatras. Bom, todo mundo ganha. Pessoal, vamos parar por aqui hoje? Está respondido, Marco. Vamos parar por aqui hoje. Depois a gente continua na quinta-feira. Eu ainda vou confirmar, se não, na terça-feira que vem, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.